Boa noite. Dias de vitórias e dias de lutas. Buser continua proibida de operar no Paraná, porém ganha liberação em Santa Catarina. Justiça determina que Itapemirim pague plano de saúde aos aeronautas, mesmo sem estar operando. Mercedes-Benz inicia os testes com diesel renovável R5 da Petrobras em Curitiba. E ainda, eles estão de volta. Expresso de Prata confirma a chegada de Buscara na frota. O Ônibus TV está começando agora. 4 ônibus da marca Mercedes-Benz, da frota da Autoviação Redentor, farão testes com o novo combustível da Petrobras em linhas regulares do transporte coletivo de Curitiba. Trata-se de uma iniciativa da estatal e da Vibra, na capital paranaense, que visa aferir dados de desempenho do novo diesel R5 com conteúdo renovável, produzido na refinaria Getúlio Vargas, em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. As 3 linhas de ônibus utilizarão combustível durante 6 meses, informa a Mercedes-Benz. Os testes visam avaliar, em situação real, a influência do novo combustível na redução de emissões, como também no desempenho e na manutenção do veículo. O diesel R5 é resultado do coprocessamento de óleos vegetais ou gordura animal com óleo diesel de petróleo, com 95% de diesel mineral e 5% de diesel renovável. Ao sair da refinaria, ele recebe uma adição obrigatória de 10% de biodiesel pela Vibra. Como resultado, o produto final atinge 15% de conteúdo renovável. Para o diretor de vendas e marketing de ônibus da Mercedes-Benz aqui no Brasil, Walter Barbosa, a fabricante, líder no desenvolvimento de veículos comerciais no país, acompanha e incentiva iniciativas como essa da Petrobras e da Vibra, que tem como foco a redução de emissões, além de outros reflexos em termos de eficiência e economia no transporte. A Itapemirim Transportes Aéreos terá de continuar pagando o plano de saúde dos tripulantes, mesmo sem estar voando. As operações da empresa foram suspensas em 2020. A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, atendendo a uma ação do Sindicato Nacional dos Aeronautas. Segundo a entidade, devem ser contemplados os profissionais ainda registrados e os desligados. Essa nova sentença confirma a decisão liminar proferida em mandado de segurança, em março, que destacou que a ITA e a AMIL, a assistência médica, restabeleçam os planos de saúde. A entidade sindical ainda diz que a sentença determina ainda, também, que caso a AMIL comprove que pode cancelar a prestação dos serviços, caberá a Itapemirim contratar a nova operadora ou restituir os valores gastos pelos aeronautas com despesas médicas no período em que os planos de saúde estiveram suspensos. A Justiça também determinou multa diária, caso a Itapemirim e a AMIL não cumpram a decisão. As empresas ainda podem recorrer. A Buser obteve vitória em uma decisão judicial de Santa Catarina. O juiz Laudenir Fernando Patroncini, da primeira vara da Fazenda Pública da comarca de Florianópolis, atendeu o recurso da Buser e liberou as operações da empresa em Santa Catarina. A decisão revoga uma determinação judicial de agosto de 2021 que proibia a Buser, em atendimento a uma ação movida pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Santa Catarina, entidade que representa as companhias que prestam linhas regulares no estado. Alegando concorrência desleal, o CETPESC diz que moveu a ação também para defender o interesse dos consumidores, o que foi rechaçado pelo juiz, que destacou que a entidade tem a legitimidade e a intenção de apenas representar as empresas de ônibus, e não os cidadãos comuns. O magistrado, ainda na decisão, enfatizou que nem o Estado e nem as empresas de ônibus devem ter o monopólio do serviço prestado, uma vez que as atividades da Buser e das viações de fretamento estão inseridas no âmbito privado. Outro ponto que o juiz destacou na decisão, que o próprio CETPESC, em suas alegações, reconhece que o aplicativo e as empresas de fretamento têm características diferentes da atuação de linhas regulares. O juiz ainda aponta que o sindicato das empresas sustentou que esse tipo de serviço deve ser precedido de licitação, mas suas associadas operam também sem licitação. O juiz extinguiu o processo sem análise do mérito. Vitória em Santa Catarina, derrota no Paraná. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região informou que manteve válida a determinação da Justiça Federal de Curitiba que proibiu o aplicativo de ônibus Buser de divulgar, comercializar e realizar atividades de transporte rodoviário interestadual de passageiros no estado do Paraná sem a prévia autorização da NTT.
Segundo a assessoria de imprensa do órgão, a decisão foi proferida no dia 17 de junho pelo desembargador Rogério Favretto, ao negar a antecipação de tutela de um recurso interposto pela Buser Brasil Tecnologia Limitada, que requisitava a suspensão da ordem judicial. A ação foi movida pela FEPASC contra a Buser e a NTT, a federação que reúne as empresas que atuam em linhas regulares. No Paraná e Santa Catarina, alegou que o modelo de atuação da Buser compete indevidamente com empresas de transporte regular, apontando que o serviço seria clandestino e desleal. Entre as argumentações estão que a Buser e suas parceiras fazem os trajetos mais vantajosos economicamente e conseguem oferecer passagens mais baratas porque não tem uma série de obrigações que oneram os serviços. Transporte de gratuidades, realização de viagem independente da ocupação do ônibus, pagamento de taxas de terminais, entre outras, são as reivindicações do sindicato. A decisão também estipulou que a NTT exercesse a fiscalização efetiva e adequada do serviço em questão. Ainda foi prevista a aplicação de multas diárias para as duas rés em caso de descumprimento das ordens. A assessoria informou ainda que o aplicativo recorreu ao TRF4. A Buser requereu a suspensão da decisão, argumentando que as viagens apontadas pelo FEPASC estavam sendo realizadas por meio de uma operadora regular, a Transbrasil, habilitada pela NTT para o transporte interestadual de passageiros. A defesa também sustentou que a Buser, como mera provedora de plataforma de marketplace, de ponto de vendas de passagens, de empresas permissionárias do transporte regular intermunicipal de passageiros, não deveria ser responsabilizada na ação. O relator do caso negou a antecipação de tutela do recurso. Ele destacou que uma nota técnica da NTT, juntada ao processo, comprovou o descumprimento reiterado da decisão judicial pela Buser, juntamente com a empresa Transbrasil. Favretto ressaltou que a nota técnica confirma o entendimento já adotado pelo juízo do cumprimento de sentença, de que a participação da Buser como intermediadora e facilitadora no seu modelo novo de marketplace de passagens carece de qualquer comprovação nos autos. O magistrado finalizou a manifestação, mantendo as determinações de primeira instância, inclusive com a aplicação de multa por descumprimento. Frente à situação fática, adequadamente documentada pela fiscalização da NTT, não merece trânsito às alegações da agravante, devendo ser mantidas as conclusões da decisão hostilizada, no sentido de reiterado descumprimento nas decisões judiciais pela Buser. A Buser foi procurada, que informou não ter sido notificada na decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E antes de encerrar, dá só uma olhada nessa imagem. Eu mostrei para vocês na quarta aqui no Ônibus TV que o Expresso de Prata estava aguardando a chegada de novos ônibus e ontem a empresa trouxe a público uma postagem que mostra o ônibus da Buscar saindo da fábrica rumo à empresa. Como todo bom marketing, não revelaram nada, mas em breve, nas próximas semanas, vamos ter novidades em relação a isso sim. Lembram da Penha? Eles fizeram algo parecido na época dos VistaBus DD. Outras informações durante a nossa programação e amanhã tem a nossa dobradinha de vídeos do fim de semana. Jornal do Ônibus às 7 da noite e o Bus Tonight às 9 com informações e notícias para você. Boa noite a todos, bom fim de semana e até amanhã.